gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gente. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque eu quero trazer pra vocês aqui algumas repercussões do empate do Grêmio ontem contra o Godoy Cruz fora de casa, informações importantes que o Mano trouxe ali na coletiva. Claro que ele não se aprofundou em muitos assuntos, até porque ele tá recém chegando, tem que fazer aquela política da boa vizinhança e tal, vai sentindo ali vai sentindo o ambiente, sentindo o território, para aí sim começar a colocar suas ideias em prática. Mas ele já deu algumas informações importantes e é sobre elas que nós vamos conversar por aqui. Afinal de contas, hoje também é um dia D, tá? É o dia D para Felipão. Vamos falar sobre isso já já. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, porque eu tenho uma boa notícia. Uma grande notícia, eu diria. Tem um jogador muito importante que está voltando de lesão e que vai fazer toda a diferença nesse final de semana. Então te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. Eu quero começar falando sobre Mano Menezes, porque o Mano, ele, na coletiva pós-jogo, claro que ele fez a sua análise da partida. O Mano, sobre o jogo de ontem ainda, ele viu o jogo intenso, um jogo parelho, ele disse que o resultado até foi justo, tá, pelo que as duas equipes apresentaram. Disse que o Godoy Cruz até surpreendeu ele de certa forma, porque eles sempre colocam três atacantes, sempre vão pra cima do adversário a partir do segundo tempo, né? Da metade do segundo tempo em diante, quando o adversário já tá mais cansado. E dessa vez contra o Grêmio eles saíram já com as linhas bem altas e colocaram os três atacantes já de início de jogo. E isso, de certa forma, o Mano ele foi sincero dizendo que até ficou um pouco surpreso com o que aconteceu. Mas o Mano ele fez questão de colocar uma preocupação que o Grêmio vem tendo e que ele também está tendo neste momento, que são os desgastes. Muitos jogadores do Grêmio estão desgastados. E aqui a gente pode nomear João Pedro, Vigia Sante, o próprio Bright White, que vamos lá, quem mais? Kahneman. Kahneman é um jogador que com toda certeza não vai atuar no final de semana. E ele foi citado, inclusive, pelo Mano. É um jogador que estava há muito tempo parado, voltou, jogou praticamente todo o Clássico Grenal, viajou para a Argentina, jogou depois de 3, 4 dias e jogou toda a partida. Então o Kahneman é um jogador que com toda certeza vai ficar de fora da partida contra o Vitória no final de semana. Enfim, ele aproveitou para falar sobre outro jogador também que precisa ter cuidado com esse processo. Cuéllar é um jogador que estava na Europa, segundo o Mano, precisava ainda de uma situação física, precisava de tempo para se adaptar ao futebol brasileiro e ele não teve esse tempo, talvez por uma falha no processo, pela exigência que se tinha, colocaram o Cuéllar para atuar e ele acabou lesionando e tendo uma lesão mais complicada. Agora o Cuéllar está começando a pegar o seu ritmo de jogo, começando a se readaptar ao futebol brasileiro, à intensidade e tudo mais, e agora sim o Cuéllar vai começar gradualmente a ganhar oportunidades. Então o Mano, ele tem uma preocupação especial com o Cuéllar. Por quê? Porque o Mano quer e vai utilizar o Cuéllar. O Cuéllar era um jogador do desejo do Mano já na época de Fluminense. O Fluminense era uma das equipes que brigavam com o Grêmio pela contratação do Cuéllar. Então o Mano já tinha um carinho, um apreço pelo Cuéllar e aqui no Grêmio com toda certeza, logo, assim que readquirir todo esse condicionamento físico e desempenhar, né, que é o que a gente mais quer, ele vai sim ser titular com toda certeza, mas o Mano demonstrou essa preocupação também. O Mano Menezes ele fez questão de trazer uma outra informação que para mim é uma informação importantíssima, tá? Importantíssima, que são as conversas individuais com os jogadores. O Mano ele foi muito sincero, dizendo que ele está sendo sincero também com os atletas, que está chamando um a um, conversando com alguns jogadores e deixando muito claro que ele tem uma escala, 1, 2, 3, deixando claro aos jogadores qual posição cada um está. Ó, tu é o meu titular, ó, tu é o meu reserva, tu é o meu terceiro, tu briga um pouquinho mais, corrige isso, corrige aquilo, e aí tu vai te subindo, né, na escala do Mano Menezes. E ele cita um jogador, nominalmente, Natan Pescador. Ele disse que conversou com o Natan. Conversou com o Natan, conversou com outros jogadores, vai conversar com outros atletas ainda, porque ele quer deixar tudo muito claro para que os jogadores busquem, né, melhorar, busquem desempenhar para buscar para ter, no caso, uma melhora gradativamente com o que estão desempenhando e o que desejam ainda no clube. No caso do Natan Pescador, bem sinceramente, tá? Todo respeito ao jogador, à pessoa e tudo mais, o Natan Pescador, na minha opinião, não tem mais o que mostrar no Grêmio. Né? Seria muito mais fazer uma vitrine nesse momento do que justamente colocar o Natan para jogar ou pensar numa renovação com o Natan. Eu não acredito na recuperação do Natan. Mas é bom
É bom porque se ele conseguir mostrar alguma coisa, e tomara que consiga, eu não vou torcer contra o jogador, principalmente por ser um patrimônio do Grêmio nesse momento, e principalmente, né, porque o Natan, ele melhorando, daqui a pouco o Grêmio consegue vender, consegue tirar algum dinheiro, enfim, ele tem contrato até o final do ano com o Grêmio. Então é um jogador que, melhorando e conseguindo desempenhar e conseguindo fazer bem o time, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Mas eu acho muito, 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 quase impossível que o Grêmio renove o contrato com esse jogador, mesmo que ele venha desempenhar muito ali no futuro. Mas é um atleta que o Mano citou nominalmente sobre essa recuperação desses atletas, tá? Bom, como eu disse para vocês, jogadores estão desgastados. O Grêmio hoje pela manhã teve um grande problema também na sua chegada a Porto Alegre. Isso porque o aeroporto Salgado Filho estava fechado por condições climáticas. O Grêmio foi conseguir desembarcar às 10 horas da manhã na capital gaúcha. O grande ponto: todo esse atraso fez com que a direção mudasse o planejamento. E os jogadores que viajaram ficaram livres para ir para o CT, treinar ou irem para casa. O treinamento das 16 horas, 4 da tarde no caso, acabou sendo desmarcado, mas quem quisesse ir para o CT treinar ou fazer alguma atividade estava totalmente, o CT estava totalmente à disposição desses atletas. Amanhã, pela manhã, o Grêmio faz um último treinamento, o Mano vai ter só um treinamento com a equipe completa antes de enfrentar o Vitória no próximo domingo. Um confronto super importante porque o Vitória é adversário direto na nossa busca por sair da zona de rebaixamento quanto antes. E o Grêmio vai enfrentar o Vitória lá no Barradão com muitos desfalques. Tendência de que boa parte do time seja poupada nessa partida, pensando, claro, no jogo também da próxima quarta-feira contra o CSA, primeira partida válida pela Copa do Brasil. Bom, Kahneman fora, com certeza, né? O Kahneman é um jogador que está muito desgastado muito também por conta do tempo que ficou parado e até por conta da idade. Do ano passado o Kahneman já vinha, né, sendo poupado, não jogando 2 jogos seguidos assim no final de semana e meio de semana. Então essa tendência do Kahneman acabar jogando uma partida assim, uma não, já vem de muito tempo. Um jogador que também está desgastado é o João Pedro, lateral direito, né? Então chance para o Igor Serrote. Do lado esquerdo, o Lucas Esteves, pela partida que fez o Marlon no final de semana, eu diria até que é uma tendência que o Marlon retorne, tá? Que o Marlon retorne à titularidade agora contra o Vitória. O Marlon não pode jogar a Sul-Americana e pode jogar o Campeonato Brasileiro porque já saiu no bid, tá regularizado, tudo legal, tudo show de bola. Então, tendência que o Marlon atue no final de semana contra o Vitória. O Vidia Sante é uma tendência também que acabe sendo poupado. Ali na frente também o Bright White, enfim. E aí tem o Arezo, né, que sentiu um desconforto muscular, mas que ficou em Porto Alegre fazendo trabalho intensivo para poder jogar no final de semana. Então tem todas essas situações. Ainda é difícil cravar um time que vai no final de semana, mas no treinamento de amanhã, com toda certeza, o Mano já deve definir alguma coisa. Atenção especial também para o Edenilson. O Edenilson, ontem ele saiu sentindo o tornozelo, vai ser reavaliado nessa tarde ou amanhã pela manhã durante o treinamento, e aí a gente vai ter uma informação melhor sobre um provável time, quem fica no banco, se o Edenilson vai ou vai ser poupado, ou se vai ficar à disposição para o confronto contra o CSA no meio da semana. Quero avançar com os senhores para falar sobre outra situação antes de encerrar o nosso vídeo. Dia D por Filipão. Dia D por Luiz Felipe Scolari. A informação da galera da Rádio Imortal no início da semana era de que o Grêmio tinha fechado um acordo já com o Felipão e que o Felipão estava muito próximo de ser anunciado. Muito bem, show de bola. Só que a situação avançou, a situação com a direção avançou, do financeiro avançou, mas ainda teria uma última reunião nesta sexta-feira. Hoje, ou seja, hoje ainda há uma reunião, ou já houve essa reunião e a gente não sabe nada ainda, mas a sexta-feira seria o dia D para ter Felipão. A qualquer momento o Grêmio pode anunciar. De repente, no momento que tu está vendo esse vídeo, o Grêmio já anunciou a vinda do Felipão. Mas é importante que se diga, a sexta-feira é o dia D para Felipão. Será? E seria um reforço maravilhoso, tá? Seria um reforço maravilhoso, o Felipão de volta ao Grêmio. Experiência, cara que já sabe tudo sobre o Grêmio, cara que traz experiência para esse grupo, mas que mostra para eles o que é a nossa história, do que somos formados, o tamanho da nossa torcida, o tamanho desse clube. Cobra aquele cara que é paizão, mas também que é aqui, ó, em cima, tal. Eu gosto do estilo do Felipão, tá? Acho que daria uma boa dupla com o Mano Menezes. Mas tem tudo isso que a gente precisa ainda esperar a confirmação. Mas se Deus quiser, o Felipão vai ser o nosso coordenador ou gerente de futebol, enfim, o nome que o Grêmio vai dar a esse cargo.
Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô te plantando qualquer notícia, te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!